Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Hoje pela manhã estava lendo a palavra e estava meditando numa palavra que eu quero dividir com vocês. Eu achei assim algo tão real nos dias de hoje. A palavra do Senhor é dessa forma, né? Os que falam assim que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então é muito importante que você leia a palavra. Eu tenho dito isso para vocês. Estou tendo uma experiência muito incrível. Eu falei para vocês aí no canal que pela primeira vez eu li toda a palavra. Mas você vai lendo a palavra, vai aprendendo. E eu estou voltando agora novamente e eu fico assim encantada, gente. Você lê a palavra e fala, nossa, eu não tinha visto. Nossa, olha isso. É incrível, o Espírito Santo de Deus vai revelando, sabe? Cada vez mais. Essa palavra nunca fica ultrapassada. Não é que no jornal. O jornal você lê hoje e amanhã já era. É notícia de ontem. Já passou, né? Às vezes tem livros também que você leu aquele livro, já era. É notícia é uma coisa que já passou. As coisas modernizaram, as coisas estão lá na frente. Então aquele livro já não tem mais sentido. Agora a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Como pode uma palavra feita há tantos anos atrás? É só uma coisa dada pelo Espírito Santo de Deus, né? É a palavra de Deus. É a boca de Deus falando. E tantas pessoas dizem assim, não, a palavra foi escrita por homens. Sim, gente, foi escrita por homens, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Não tem como um homem fazer isso daqui, não tem como um homem escrever coisas tão reais, né? Tão verdadeiras, tão poderosas, que transformam nossas vidas a cada dia. Cada dia que você lê, você tem um conhecimento. Cada dia que você lê, você cresce um pouco. Então não deixe isso de lado, tá? De ler a palavra do Senhor. Então hoje eu quero falar com vocês sobre algo que eu achei assim tão real no dia de hoje. Olha só essa palavra que eu estava lendo. Achei assim, como diz o título aí, qualquer semelhança é mera coincidência. Será? Olha só que incrível, gente. Vamos lá. A parábola do fariseu e o publicano. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Olha que palavra, gente. Coisa linda, né? Vocês conseguiram entender? Vamos lá. Um publicano e um fariseu. Podemos dizer assim, um religioso e um que está ali buscando ao Senhor de todo o seu coração. Então você observa ali que o religioso é sempre dessa forma. Ele acha que ele é perfeito, ele acha que ele não erra, e ele tem o dedão dele assim apontando. Observa, você fez isso, você fez aquilo, você não pode fazer isso, você vai para o inferno. É dessa forma. Eles escolhem quem vai para o céu, quem vai para o inferno, sabe? É terrível a religiosidade. E isso afasta as pessoas de Deus. Eu já falei isso, uma vez eu estava falando com Deus, comecei a ler a palavra, comecei a conhecer quem é Jesus, eu chorava lendo a palavra do Senhor e dizia: Senhor, como que as pessoas podem não te querer? É impossível. É impossível conhecer Jesus e não querer servir a Jesus. É impossível. E aí o Espírito Santo de Deus falou claramente comigo: as pessoas não querem a religiosidade. As pessoas amam Jesus, mas a religiosidade afasta o homem de Deus. E foi para mim assim uma escama que caiu dos olhos, sabe? Eu entendi que realmente, como nós, muitas vezes, por falta de sabedoria, afastamos as pessoas de Deus, né? Eu vejo pessoas dizendo: olha, eu lembro que para ir no monte, lembro que nós íamos buscar o Senhor no monte, para ir no monte, não pode de qualquer maneira, você não pode estar em pecado, você não pode, e não sei aonde que está isso na Bíblia. Aí eu li a palavra toda, eu não tem nenhum momento falando: olha, quando você subir no monte, você não pode estar em pecado. Muito pelo contrário. Se você estiver em pecado, suba ao monte. Se você estiver em pecado, vá aos pés do Senhor. Olha como o religioso deturpa a palavra. Então a pessoa que está em pecado, ela se afasta de Deus. Não, eu não vou. Gente, eu já tive essa situação.
de estar ali, era eu e minha amiga cristã, e tinha uma pessoa que ela não era cristã. E nós estávamos passando uma situação, nós trabalhávamos numa empresa, nós tinha um grupinho, e nós estávamos precisando receber nosso pagamento ali, nossos anos de trabalho, e a empresa estava em crise, então estava aquela situação. Chegou o dia de receber, mas não caiu o pagamento, então nós tínhamos uma conta com nós três, e eu nunca me esqueci disso, eu fiquei assim, sabe? Aí a minha amiga que era cristã falou, olha, eu e ela, né? Olha, vamos orar, vamos pedir ao Senhor, o Senhor vai entrar com providência nisso e a empresa vai nos pagar. Vamos confiar. Aí, vamos orar, tá bom? Eu falei. Aí ela disse assim, olha, eu não vou orar porque eu não me sinto em condições de orar. Mas eu falei, mas por quê? Eu não me sinto em condições de orar, né? Por quê? Por que ela pensou assim? Porque ela não é cristã, porque ela não é na igreja, porque a vida dela, no conceito que ela tinha ali, ela estava longe de Deus, então ela não era digna, essa é a palavra. Eu não sou digna de estar orando, falando com Deus. Eu falei, não, orar todo mundo pode orar, você pode orar sim. Aí aquilo me deu como assim, gente? Por quê? Porque nós ouvimos isso, eu já ouvi isso várias vezes. Ah, você se afastou de Deus, você não pode subir no monte. Você pecou, você não pode orar, falar com Deus, porque você está em pecado. Lembro quando tinha essa situação que alguém pecava e expunha aquele pecado perante a igreja, e aí falavam assim, olha, fulano de tal, a partir de hoje está excluído disso ou daquilo, mas eu não vou falar o que aconteceu, porque não sei o que, gente, não precisava falar, nós já sabíamos que era um pecado e nós tinha até ideia de que pecado que era. E aquela pessoa, muitas pessoas começavam a desprezar aquela pessoa. Já não cumprimentava mais, já não falava mais, porque aquela pessoa estava em pecado. Olha a situação. Olha como nós, às vezes, olha como o religioso age, né? Então nós vemos aqui esse religioso, ele está fazendo isso, um fariseu, tá? É o religioso da época. Olha só, o fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens. Ou seja, ele se sente superior aos outros homens, às outras pessoas. Homens aqui é homens e mulheres, tá? Se sente superior porque ele não peca, porque ele anda com a vida dele assim, sabe, numa santidade tremenda. Nós não entendemos porque esses religiosos ainda não foram retirados do nosso meio, como aconteceu com Enoque, né? Enoque foi retirado do nosso meio porque atingiu uma determinada santidade que Deus olhou para ele e falou, não posso mais deixar vocês aqui no meio dos pecadores, né? Então esses religiosos já não deveriam estar mais aqui, porque é uma santidade suprema. Então, observa só, ele está dizendo ali que ele não é como os outros homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como os publicanos, né? Que seria aí esse publicano simples, com o coração voltado para o Senhor. Então, você observa que até a oração dele foi maior, né? A oração dele está ali falando, eu não sou como esses homens, eu não sou adúltero, né? Eu não peco como eles. Ou seja, acha que o pecado é só esses pecados que nós sabemos, que são pecados grandes, né? Mas os nossos pecados que nós temos? Aliás, nascemos já pecadores. Somos todos pecadores. Nenhum de nós somos dignos da graça de Deus. Nenhum de nós somos dignos da salvação em Cristo Jesus. Seremos salvos pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Jesus Cristo, né, que morreu ali na cruz do Calvário, que derramou o sangue dele precioso por nós, por cada um de nós, sem exceção nenhuma. E diante dele, não somos nada. Apenas somos... Apenas temos que agradecer tal amor por Deus, por Jesus nos escolher. Muitas vezes falamos assim, eu aceito Jesus. Jesus que nos aceita. Mesmo sendo indignos, mesmo sendo pecadores, não somos dignos da graça de Deus. Mas é pela graça, pela bondade e misericórdia de Jesus que seremos salvos. Não porque merecemos. Nenhum de nós merecemos. Então, fulano adulterou? É um pecado. Ele tem que reconhecer o pecado dele, ele ou ela vai viver as consequências desse pecado, mas o Senhor Jesus está de braços abertos. Para qualquer momento que ele se arrepender, que ela se arrepender, o Senhor está de braços abertos para que ela possa obter, sim, a salvação em Cristo Jesus. E eu não adulterei? Não adulterei, mas eu tenho outros pecados. Eu peco por pensamento, eu peco por atitude, e você que está do outro lado da mesma forma. Então, por isso que a palavra fala, não julguei para não ser julgado. A palavra do Senhor fala assim, como você vai tirar a trave do olho do seu irmão se você tem a trave no teu olho? Tá tudo aqui, gente. Agora, por que nós não colocamos em prática? Eu não sei. Será que é porque não lê a palavra? Será que é porque não está sabendo de tudo isso?
Porque tá aqui, não é pra eu estar apontando, não é tão fácil, sabe? Porque fulana é vaidosa, porque fulana usa isso. E às vezes é uns pecados que é no meu conceito, como eu não faço, eu tô numa santidade perfeita. Mas a outra irmã que faz isso, ou que usa aquilo, ou que tem um outro posicionamento, ela é diferente de mim. Ela tá abaixo de mim porque eu sou santa, porque eu não pratico tais atos. Gente, vamos parar com isso. Isso está afastando o povo de Deus, né? As pessoas estão se afastando de Jesus, estão perdendo a salvação por causa de atitudes como essa, atitudes religiosas, que ao invés de trazer as pessoas para perto do Pai, nós afastamos elas. Então vamos parar com isso. Quando você for falar com alguém, não fica falando sobre a maneira que ela se veste, a maneira que ela se posiciona. Fala da palavra do Senhor, fala da grandeza, fala do amor de Jesus Cristo. Fala que Jesus está de braços abertos para recebê-lo, por mais pecador que seja, por mais que o pecado seja terrível. Pecados terríveis, por exemplo, matou alguém, sabe? Fez algo terrível que nós sabemos que é um pecado grande. Ainda assim, essa pessoa, se ela se arrepender de todo o seu coração, ela pode ser salva em Cristo Jesus. Entende? Como o ladrão da cruz. Observa só que tinha 2 ladrões, né? Jesus está ali na cruz e tem um ladrão da direita, um ladrão da esquerda. E um dos ladrões olhou para Jesus e falou que ele era igual a eles. Tá aqui, ó, né? Errou, vai ser crucificado como nós. O outro disse não, ele não é como nós. Nós erramos, nós pecamos, mas ele não tem nenhum pecado. Senhor Jesus, quando eu estiver no teu reino, não se esqueça de mim. E Jesus disse, hoje ainda estarás comigo no meu reino. E ele foi salvo. Um ladrão foi salvo, tá? Naquele último momento dele, ele reconheceu quem era Jesus. Ele reconheceu que ele precisava do amor de Cristo Jesus. E ele recebeu a salvação. Então, não tem como, às vezes a pessoa morre até num erro, num pecado, foi pro inferno. Foi pro inferno. E como você sabe? Você não sabe o momento dele ali. Será que não aconteceu com ele o que aconteceu com o ladrão na cruz? Naquele momento, muitas pessoas têm desviado, pessoas que conhecem a palavra de Deus. E o Senhor Jesus não vai deixar essas almas se perderem. É muito fácil falar, fulano foi salvo, ciclano foi pro inferno. Você não sabe da vida das pessoas. Às vezes aquela pessoa que você está dizendo, ela foi salva, por quê? Porque você aparentemente era uma santidade em pessoa, aparentemente fazia tudo que agradava a Deus, mas e aqueles pecados escondidos que você não sabe? E aquelas coisas ocultas que talvez essa pessoa fazia e você não sabe? Então, de repente, naquela hora, aquela pessoa morreu e vai para o inferno. Mesmo tendo uma vida aparentemente santa. Por isso que a palavra do Senhor diz que naquele dia nós vamos se surpreender. Porque aquele que você achava que ia para o inferno foi para o céu. Aquele que você achava que estava no céu foi para o inferno. Por quê? Porque só Deus conhece o nosso coração. Só Deus conhece tudo que nós fazemos. Não é verdade? Muitas vezes eu posso me posicionar como uma pessoa santa, uma pessoa que não erra, mas no meu oculto só Deus sabe. E Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, conhece todas as coisas. Então é por isso que não é para você ficar julgando. Não é por isso que você deve se sentir triste quando alguém te julgar. O Senhor conhece o seu coração. Então não se preocupe com isso. Eu sei que é difícil porque as pessoas estão aí. Hoje em dia o negócio está cada vez pior. Hoje nós vemos escândalo dentro das nossas igrejas, no meio do nosso povo. É o povo que mais fala da palavra, que mais fala do amor. E é o povo que mais não ama o próximo. É o povo que mais joga vidas no inferno, né? Ao invés de trazer para perto de Deus, não, você não pode porque você é pecador. Não, você não pode fazer isso porque você errou. Não, isso que você está fazendo está errado. Não, isso daí que você está fazendo, Deus não aprova. E você? Vamos olhar cada um para si? Porque, gente, nós temos que entender uma coisa, salvação individual. Cada um de nós vamos prestar conta diante de Deus. Então, quando eu chegar diante de Deus, eu vou, olha, Senhor, então fulana de tal fazia isso, ele vai falar, bem, cuida da sua vida, eu quero saber de você, o que você fez? Como foi a sua vida lá na terra? Aquilo que eu mandei você fazer, você fez? O que você fez com os dons que eu dei nas tuas mãos? Os talentos que eu coloquei nas tuas mãos? O que você fez? O que você tem para apresentar? Tá aqui agora, eu vou mostrar o que você fez. E aí vai estar lá, diante de todo mundo. Você vai passar a nossa vida ali. Então não adianta eu tentar mostrar que eu sou santa, mostrar que eu faço tudo certo e fazendo minhas coisas erradas, porque Deus conhece todas as coisas. Naquele dia nós vamos prestar conta. Então vamos parar com isso, de apontar o erro do nosso irmão, de achar que nós somos santos. Não seja como esse fariseu.
O fariseu está aqui, eu vou ler mais uma vez. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. E olha a oração daquela pessoa humilde, né? Que seria aí o publicano, uma pessoa que está na presença do Senhor. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Ou seja, ele se curvou ali diante do Senhor, reconhecendo o pecado dele, reconhecendo o erro dele, reconhecendo que sem Deus ele não poderia fazer nada. Ele não ficou ali apontando, ele se preocupou em estar ali na presença do Senhor, entregando a vida dele, falando dele, buscando o arrependimento, pedindo perdão dos seus erros. Ele diz aqui, ó, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Ó Deus, olhe para mim que sou pecador. Ó Deus, olhe para mim que não sou digno de estar na tua presença. Ó Deus, olhe para mim que não sou digno de receber essa salvação que foi dada pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu poder. Reconhecendo. E essa parte também eu acho interessante falar, que diz aqui no versículo 14, diz assim, ó: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Olha só, ele foi justificado, o Senhor recebeu a oração dele, né? E não aquele, porque todo que exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, a oração do fariseu, Deus não recebeu, ele está ali se exaltando, dizendo: olha como eu sou maravilhosa, trazendo para nossas palavras de hoje, olha como eu sou maravilhosa, olha como eu tenho uma vida perfeita, eu não peco, eu não adultero, eu não roubo ninguém, eu não sou como esse publicano, né? Olha como eu sou maravilhosa, maravilhoso. Só faltou falar: parabéns, Jesus, por ter eu como tua serva, como teu servo, sou demais, né? Se exaltando. E Deus não recebeu essa oração. E é interessante porque eu sempre ouvi falar assim, que os humilhados serão exaltados, né? E isso fazia com que nós... são coisas assim que... São coisas que às vezes nós aprendemos aí por homens que lê a palavra e não conseguem expressar da maneira correta e ficam pensando que é porque é para nós ser humilhados. Eu lembro que essa palavra era usada para que nós fôssemos pobres, humilhados, né? Que vivesse aquela vida deprimente, uma vida escassa, que você sendo assim, você está sendo humilhado. Não, essa humilhar não é isso, gente. Sabe? Humilhar é reconhecer a grandeza de Deus, se humilhar na presença do Senhor. Saber que você não é digno da graça do Senhor. Saber que você não é digno de ser salvo. Mas seremos salvos, viveremos um dia essa vida eterna com Jesus Cristo pela bondade e misericórdia dele. E não porque merecemos. Então aqui está falando que todo aquele que se exalta, que diz: eu sou perfeita, eu sou maravilhosa, eu não erro, eu não peco, né? Será humilhado. Mas o que se humilha será exaltado. Aquele que reconhece que não é nada, que não é digno, sabe, de receber a graça eterna. Esse sim será exaltado naquele dia. Já pensou que coisa linda? Nós chegamos lá, na presença do Senhor, e o Senhor falou: vinde bendito do meu Pai. Tá aqui, ó, preparado para você esse reino. É todo seu. Glória a Deus por isso. Eu espero em Deus que você não seja um fariseu, esse que aponta. E se você for esse, que é o publicano que tem sido apontado, abra o coração para o Senhor, se entrega na presença do Pai, peça perdão e perdoe esse que tem te apontado e saiba que Deus te conhece, Ele conhece o profundo do seu coração e Ele te ama da maneira que você é. E aquilo que você tem em ti, que não agrada a Deus, através do bom Consolador Espírito Santo, Ele vai estar te moldando, te transformando, né? A palavra do Senhor diz isso, que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos convencer o homem, né? Nós falamos: venha para a casa do Pai, se entregue na presença do Senhor, aceite Jesus como teu Salvador. Mas a partir de hoje você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você tem que andar assim, tem que falar dessa forma. Você quer transformar a vida do outro, né? Esses religiosos querem transformar. Não! Quem transforma é o Senhor Jesus. Quem transforma, quem liberta é o Senhor Jesus, através do bom Consolador Espírito Santo. O Espírito Santo que convence o homem do pecado. Nós temos a incumbência apenas de levar a pessoa ao caminho, né? De levar, olha, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então, aceite Ele como teu Salvador. Se você está aí do outro lado, ainda não aceitou, faça essa oração na sua casa, pode ser dentro do seu quarto, entra lá no seu quarto e fala: Senhor Jesus, independente de religiosidade, tá? Independente de religião. Já falei para vocês que a religião não vai salvar ninguém. As plaquinhas da igreja é só um meio de poder organizar o povo, né? Tem a igreja fulana de tal, a igreja ciclana, mas quando Jesus voltar, ele veio buscar um povo lavado e redimido no sangue do Cordeiro.
Muitas vezes as pessoas me perguntam, qual igreja que você é? E eu não costumo falar o nome da minha igreja, porque isso não importa. O que importa é buscar a Deus de todo o seu coração. Então você pode ir na igreja mais próxima aí da sua casa, a igreja que fale a palavra. Observe se aquele povo, aquele homem, aquela mulher que está ali na frente, aquele líder, está trazendo uma mensagem que condiz com a palavra de Deus. Então se está na palavra de Deus, é o lugar certo para você ficar. Ah, mas lá tem muita gente que faz isso ou faz aquilo, tem pecadores. Isso mesmo, a igreja é feita de pessoas pecadores. O ideal seria uma igreja que tivesse aquelas pessoas que Jesus veio buscar, tá? Ladrões, prostituta, pessoas terríveis. A igreja era para ser composta dessas pessoas, porque Jesus, quando veio, ele veio se preocupando com isso, ir atrás dessas pessoas, dos publicanos, né? Dos pecadores, adúlteros, ladrões. Jesus veio atrás dessas pessoas. Mas a igreja hoje quer pessoas que são perfeitas, pessoas que não erram, pessoas que têm um bom poder aquisitivo. Infelizmente, a realidade hoje da igreja é essa. Eu não vou falar para você, não vou generalizar, como eu disse, existe ainda aqueles que estão buscando o Senhor. Aquelas igrejinhas que tem aquelas pessoas simples, humildes de coração, que estão ali buscando, que erram, que pecam, porque infelizmente somos pecadores, né? Então não existe a igreja perfeita. Se você, qual igreja que eu poderia ir? Uma igreja perfeita, porque nós ficamos buscando isso, né? Não fui na igreja tal, vi isso, eu não quero lá. Fui nessa igreja tal, também vi isso, eu também não quero. Não, gente, a igreja de Cristo Jesus, ela tem o joio e o trigo. E tem pessoas ali que, olha, é só Deus mesmo, para ter misericórdia. São os piores que tem que estar dentro da igreja. Então é pela bondade e misericórdia do Senhor que nós vamos sendo moldados, vamos sendo transformados. Então você vai entrar numa igreja e vai ver coisas que você não vai se agradar, porque a pessoa tem a ideia que aquele que serve a Deus que está dentro de uma igreja são santos, são perfeitos. E não. Às vezes são os mais errados, os mais pecadores. Mas estamos ali na presença do Senhor. Então a ideia é essa, reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado. Pedir ao Senhor que te transforme. Deixe de lado o pecado, renuncie a essa vida mundana e sirva a Deus de todo o seu coração. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.